Chegamos agora à nossa dica de número 5. E o que a dica 5 vai estar trabalhando, gente? Vai estar falando simplesmente do fato do produto, né? Fato do produto. Então vamos continuar aqui nesse nosso bate-papo. Fechamos ali os princípios, né? E agora falamos de fato do produto e fato do serviço. Vamos falar até um pouquinho mais. Então, dica de número 5. Dica 5. Tá bom. Aliás, deixa eu até elencar aqui, ó. Dicas 3 e 4. E aqui, dicas 1 e 2. Dicas 1 e 2. Tá bom. Vamos lá. Dica 5. Fato do produto ou fato do serviço. Para você conseguir falar direito sobre fato do produto e fato do serviço, você tem que saber a diferença entre vício e fato. O que é o vício e o que é o fato. Vício trata-se de uma frustração de expectativa. É quando você compra um produto, é quando você absorve um serviço e você tinha uma determinada expectativa em relação ao mesmo. Por exemplo, qual a expectativa que eu tenho em relação a uma caneta que ela escreva? Qual a expectativa que eu tenho em relação a um telefone? Que ele funcione, que ele transmita as ligações, que ele me auxilie no tráfego de dados, no meu WhatsApp, nos meus aplicativos, no meu aplicativo bancário e assim vai. Isso é um vício. E quando eu compro a caneta e ela não funciona direito, eu posso dizer que aquela caneta está viciada porque ela não corresponde às minhas expectativas. Se eu compro o celular e eu não estou conseguindo fazer meus contatos adequadamente, eu posso dizer também que aquele telefone está viciado. Quando agregado ao vício, eu vislumbro a produção de um dano, aí eu não estou mais diante de um vício do produto, eu estou diante de um fato do produto. Esse dano ele pode ser material ou moral. Então aquela televisão explodiu e me feriu. Fato. Se ela simplesmente não funcionou adequadamente, eu posso dizer que aquela televisão está viciada. Se ela explodiu e me feriu, aí eu já estou falando de fato. Se o carro soltou a roda e eu capotei, aí eu estou diante de um fato. Se eu estiver diante de um fato do produto, eu vou ter um tratamento jurídico no artigo 12 do CDC. Se eu estiver diante de um fato do serviço, tratamento jurídico vai estar no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Em ambos casos, o que eles vão dizer? O fornecedor de produto, no artigo 12, o fornecedor de serviço, no artigo 14, ele responderá independentemente da existência de culpa. Ele responderá independentemente da existência de culpa. Renato, o que é responder independentemente da existência de culpa? É responder sempre? Não. Nós não estamos falando de teoria do risco integral. Nós estamos partindo de uma pressuposição de que aquele cara ali está errado. Mas isso não quer dizer que ele está errado sempre. Até mesmo porque, quais serão as próximas dicas? Nós poderemos estar diante de uma das causas excludentes da responsabilidade civil. É o próximo tópico. Ah, Renato, então peraí. Responder objetivamente não é responder sempre, até mesmo porque no parágrafo 3º, tanto do 12 quanto do 14, existem causas excludentes. Mas se cair uma questão na minha prova, o que eu vou colocar? Responsabilidade civil no CDC, ela é objetiva? Aí você fala sim, com exceção a da responsabilidade civil dos profissionais liberais. Se a gente estiver falando da responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, né, eu quero responsabilizar o médico, quero responsabilizar o advogado, quero responsabilizar o contador. Se eu quero responsabilizar o escritório, se eu quero responsabilizar a clínica, se eu quero responsabilizar a empresa responde objetivamente, sempre tendo que aferir depois lá a culpa desse profissional liberal, porque a responsabilidade daquela pessoa é subjetiva. E aí deixa eu explicitar isso para vocês. Renato, então a responsabilidade civil no CDC ela é objetiva? Então o fornecedor responde independentemente de culpa? Sim.
Isso não quer dizer responder sempre, porque existem causas excludentes. Tá, se cair uma questão falando de profissionais liberais, quase que em todas as modalidades você vai ter a responsabilidade subjetiva, a não ser quando o ato praticado por aquele profissional liberal implicar em um resultado. Como assim? Cirurgião plástico, a cirurgia plástica estética, né? o anestesista, algumas situações que a gente não vai conseguir abordar aqui, mas que dá para eu pintar, quer dizer, com uma grande complexidade, mas dá para eu pintar para que vocês saibam como se colocar mais ou menos assim. Então, peraí. Caiu a responsabilidade civil da empresa, objetiva. Se for do profissional liberal, subjetiva. E se for do cirurgião plástico, do endodontista, do anestesista, aí nesse caso, dependendo do ato praticado, quer dizer, o cirurgião ele não deu, o cirurgião plástico ele não cumpriu com todos os procedimentos, aconteceu uma coisa ou outra aí, naquele caso ali, como ele se compromete, vamos dizer assim, com o êxito daquela relação, né, você ficar melhor do que estava antes, você poderia atrair uma responsabilidade diferenciada. Só que ainda assim, como é que eu conceituo? A responsabilidade civil no CDC é objetiva. A responsabilidade civil pessoal dos profissionais liberais, ela é subjetiva, com a possibilidade da inversão do ônus da prova. Quer dizer, o profissional liberal responde por culpa provada. Legal? É isso que você tem que estar em mente para o dia da tua prova. A responsabilidade é objetiva. Se eu estiver falando do profissional liberal, a responsabilidade é subjetiva, mas com a possibilidade da inversão do ônus da prova. Mas eu fico atento àquelas decisões que falarem, sobretudo, do cirurgião plástico estético, que às vezes tem uma confusãozinha aí na hora do posicionamento. Tá bom. Renato, e aí? O que eu posso tecnicamente chamar de fato? Algo que teve como premissa um defeito. E agora você vai diferenciar vício de defeito de fato. Espera aí. Vício é frustração de expectativa, já contei para vocês. Quando essa frustração de expectativa colocar em risco a vida, a saúde, a segurança dos consumidores, aí eu estou diante de um defeito. Note, a minha caneta, quando para de funcionar, não coloca em risco a minha vida. Mas o airbag do meu carro, que tem um problema, eu ainda nem bati. Mas se eu bater, isso não coloca em risco a minha segurança? Coloca. Então, como é que é o nome técnico disso? É vício? Não. O nome técnico dessa falha é defeito. E o dia que o defeito eclode, ele se transforma em um fato. Então, Renato, como é que eu sei diferenciar vício de defeito? Quando o produto quebrar, gente, é só você fazer a pergunta: quando esse produto quebra? Ele ainda nem quebrou. Quando essa televisão para de funcionar, isso coloca em risco a segurança? Não. Vício. Se o airbag parar de funcionar, coloca em risco a segurança? Defeito. Copo de água, que era para ter meio litro de água, veio pela metade, isso coloca em risco a segurança do consumidor? Não. Vício. Vício até de quantidade, veio menos, né? Renato, a pastilha de freio do carro está com problema. Como é que é o nome disso? Defeito. Renato, eu fui frear e não consegui. Como é que é o nome disso? Fato. Se você sofreu um dano material ou moral, aquele defeito se transformou em um fato. Então vamos para a diferenciação. Vício. Frustração de expectativa, mas que não coloca em risco a vida, saúde, segurança. Defeito. A possibilidade de uma falha que coloca em risco a vida, a saúde e segurança. Renato, e o dia que a vida é colocada à prova? Porque o carro bateu, você capotou e tudo mais. Aí aquele defeito se transformou em um fato. Então, por que eu pintei isso aqui para vocês? Para trazer 2 pontos de atenção. Primeiro ponto de atenção: diferença de vício, frustração de expectativa, defeito, possibilidade de dano, fato, o dano em si. Se cai uma questão de prova, trazendo essa diferenciação, vício, defeito e fato. E a segunda, falando da responsabilidade objetiva como regra, mas tendo uma hipótese, uma exceção
que seria a responsabilidade civil dos profissionais liberais, que eu teria que provar a culpa desse agente. Então, o profissional liberal tem responsabilidade subjetiva, responde por culpa provada, com a possibilidade da inversão do ônus da prova. Legal? É isso que você tem que fixar para o dia da tua questão de prova. Então, valeu.